Olá, amigos, bem-vindos à nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Junto com o professor Marcos de Mário, eu também, Orson, aqui estamos nessa sequência de episódios de estudos do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel à mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já são vários episódios, você vai encontrar uma playlist que está à sua disposição para acompanhar capítulo a capítulo, desde a apresentação à sequência deste notável livro. Conosco o professor Marcos de Mário. Marcos, que alegria, que livro esse, hein? É verdade, né, Orson? É uma alegria estar com você novamente e com todos os nossos telespectadores e fazendo este estudo sobre essa obra magnífica de Emmanuel, que nem todos conhecem, e o título é muito sugestivo, Roteiro, porque o Emmanuel faz um roteiro da evolução humana e para que nós possamos realmente alcançar a felicidade. Vamos, então, dar continuidade. Pois é, os nossos episódios são episódios com média em torno de 30 minutos e a cada semana um novo capítulo, uma nova abordagem. Alcançamos com este clipe, com este vídeo, com essa gravação, o capítulo número 4, na senda evolutiva. Os episódios estão em pleno andamento e é para nós motivo de muita felicidade. Vou deixar contigo aí, Marcos, a leitura do tópico separado para o início do capítulo 4, na senda evolutiva. Muito bem. Esse é justamente o primeiro parágrafo desse capítulo, quando o nosso Emmanuel está aqui nos dizendo quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra. E se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ver que, segundo a nossa ciência, conforme estudos antropológicos e também de DNA, ela chegou à conclusão que nós, seres humanos, como nos conhecemos hoje, nós existimos aqui no planeta Terra há 200 mil anos. É que quando nós falamos 200 mil anos, nós estamos falando de um tempo qualquer. Mas acontece que o planeta, também segundo a nossa ciência, o nosso planeta ele existiria há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Aí o Emmanuel está aqui nos perguntando quanto tempo Deus gastou para que nós pudéssemos ser o que somos, espíritos imortais, com livre-arbítrio, com a liberdade de ação, ou seja, tendo a mente realmente em funcionamento, quanto tempo isso levou? Porque nós sabemos que a elaboração ela se dá, na verdade, através dos mundos primitivos, dos outros reinos, que, aliás, não temos nem ideia do que eles sejam, porque nós só conhecemos os reinos terrenos. Nós conhecemos o resto do que existe no universo. Para nós espíritas, 200 mil anos já é do ser humano com a sua mente em pleno funcionamento. O seu corpo biológico, mais ou menos como nós o conhecemos hoje. Mas nós sabemos, né, que a evolução ela se dá através de você passar por mundos primitivos, por reinos inferiores da natureza, até chegarmos neste estágio em que estamos. Então, a verdade é o seguinte, nós não temos como responder ao Emmanuel, porque nós, de fato, não sabemos, não temos ideia, mas com certeza por muito, muito tempo. Ô Marcos, pensando nessa extensão de tempo que nós não temos condição de responder, porque faltam-nos elementos completos para isso e não temos dimensão mesmo para alcançar isso. A gente começa a perceber que Deus é de uma paciência infinita. A paciência inclui-se nos seus atributos do infinito, por exemplo, que é um dos atributos. Deus é infinito em tudo, né? Inclusive, Marcos, no tempo e na paciência, porque para Deus não existe passado ou futuro, é tudo um eterno presente, acompanhando essa evolução toda que você citou tão bem aí, com referência a toda essa questão. Que coisa fantástica isso, Marcos. É verdade, Orson. E Deus é muito paciente, realmente, já que ele é a perfeição, a infinitude.
E tanto que ele olha para nós e vê quantas e quantas vezes que nós cometemos erros, que nos deixamos levar pelas questões da matéria, dos vícios, das paixões e assim por diante, e mesmo assim, pacientemente, ele vai nos oportunizando de novo, uma encarnação aqui, passar por uma prova ali, para esse nosso aprendizado, né, que nós vamos fazendo aí ao longo, sabe-se lá, de quanto tempo. Então, nós precisamos aprender com isso, né? Aprender a trabalhar com o tempo e também desenvolvermos a nossa paciência. Pois é, Marcos, quando falamos em todo esse tempo desenvolvido, utilizado para desenvolver, nós vamos pensar também que não se trata apenas da maquinaria física que atualmente utilizamos, é um corpo com membros, com órgãos, um corpo que é capaz de raciocinar, que é capaz de olhar, de ver, com sensações, com percepções sensoriais, porque nós vemos aí o que Emmanuel coloca na sequência, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, olha a caminhada aí, e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Até porque, Marcos, nós enquadramos em toda essa questão aí a vida em suas variadas manifestações, a vida vegetal, a vida mineral, a vida animal. E quando chega na inteligência capaz de raciocinar, ainda que os nossos irmãos menores tenham uma inteligência relativa e começam a desenvolver o sentimento e o instinto de forma mais abrangente, quando chegamos à idade racional, como estamos agora, há todo um caminho ainda pela frente, nós estamos em franco desenvolvimento, necessitados ainda de aprimoramento intelecto-moral. É um caminho muito vasto, né, Marcos? Sem dúvida, Orson. Nós conseguimos chegar naquele estágio em que desenvolvemos a consciência, ou seja, nós tomamos percepção de nós mesmos, no famoso conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Mas temos muito, muito que evoluir, e a lei divina é a lei do progresso, porque se nós, hoje, já dominamos, não, ou alcançamos um certo desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico, nós sabemos que temos muito ainda a avançar. Os astrônomos, por exemplo, da NASA e outros institutos, eles estão assim abismados com as novas descobertas que a nova tecnologia está proporcionando à ciência. Então, conforme se investiga mais o universo, a nossa própria galáxia e a tentativa de investigar outras galáxias, mais surpresas surgem e mais perguntas ficam sem respostas. E aí nós vemos, nossa, nós precisamos crescer muito, nós precisamos ter um progresso imenso ainda a fazer. E aí você lembrou que, além desse progresso, nós precisamos fazer o outro progresso, que é o moral. E esse realmente nós estamos ainda engatinhando. E essa imagem que o Emmanuel nos coloca, ela nos remete à imagem que os espíritos colocam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, quando eles falam justamente disso, né? Que você começa pelas sensações, você progride, você vai entrar nos instintos, você progride, e aí, finalmente, você vai entrar no sentimento. E a nossa meta é conseguir chegar à angelitude. E nós sabemos que estamos ainda muito longe disso. Mas o tempo é o grande tesouro divino, e é nesse tempo, através das diversas encarnações e experiências, que nós vamos chegar a essa meta final, se podemos nos referir assim, do espírito. Pois é, nos episódios anteriores, nós tivemos oportunidade de ver ali nos primeiros capítulos uma referência à grandeza do cosmo, à grandeza do corpo, o santuário sublime referindo-se ao corpo, e hoje estamos vendo sobre o tempo que isso levou para ser construído. Aí, Marcos, nós nos debatemos com um fenômeno biológico
natural da vida humana. São dois fenômenos, aliás, né? O nascimento, através do berço, quando a criança chega, nós aprendemos pela reencarnação que a criança que nasce é um espírito que está reencarnando, e também temos o fenômeno biológico da morte do corpo, que normalmente causa muito sofrimento para as pessoas, exatamente pela separação física, pela chamada perda de entes queridos. Aí vem o Emmanuel, com toda essa sua sabedoria, dentro desse capítulo que nós estamos falando aqui, e vai dizer que berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Ora, Marcos, essa afirmação aí tira todo o terror que há na morte e também toda a ilusão de que o espírito, a criança reencarnada, ou a criança que começa a sua vida ali, o bebê, dependendo das crianças, é um espírito sem nenhum saber, sem nenhuma experiência. É o contrário, né? O bebê que nasce é um espírito velho, um espírito que já vem vindo de longe, está apenas iniciando a nova trajetória carnal. E aquele que morre, que parte pelo túmulo, ele não se extinguiu. Ora, Marcos, isso altera todo o entendimento da vida, sua finalidade, sua origem, seus propósitos, convidando-nos a uma postura muito diferente daquela que usualmente temos nos condicionado. O Espiritismo é uma doutrina espetacular, que o Espiritismo, ele liga todos os pontos, ele nos dá todas as explicações e mostra para nós que tudo, não apenas na nossa vida, dentro da humanidade, no cosmos, tudo é natural. Nada dá salto, nada é sobrenatural, nada é maravilhoso, milagroso, nada. E os fenômenos, nascimento e morte, ou reencarnação e desencarnação, eles são naturais. Obviamente que nós precisamos entender direito a questão da alma, né? Da alma imortal que nós somos, alma ou espírito, porque, na verdade, a alma não é uma sombra, a alma não é uma névoa, não é um fantasma, nada disso. Na verdade, nós temos que afirmar aqui categoricamente que a alma sou eu. Quer dizer, eu sou a alma. Obviamente que eu não estou aqui me referindo ao corpo biológico, físico, que o Espiritismo nos explica que é uma vestimenta temporária que eu utilizo quando estou aqui encarnado na Terra. Então, desse ponto de vista, realmente, como você colocou, Orson, todo o terror, né, da morte, o que será que vem depois e como é que fica, tudo isso vai por terra. Porque com a doutrina espírita, nós começamos a entender que morrer é simplesmente abrir a porta que dá a passagem para o retorno ao mundo espiritual, de onde nós já viemos, e que, portanto, o nascimento é a outra porta, inversa, que abre para que possamos retornar ao mundo corpóreo, e sempre com aquele objetivo, continuar os nossos aprendizados, continuar o nosso progresso intelectual e moral. Agora, na sequência, não é, Ócio? O Emmanuel vai nos chamar a atenção em relação ao que estamos fazendo aqui na Terra e qual é o nosso estágio, nosso degrau evolutivo, porque esse retorno ao mundo espiritual não é um retorno sem cobrança, sem nenhum nível de cobrança. Ou seja, nós não estamos aqui na Terra passeando, aí terminou o passeio, volta para o mundo espiritual e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, né, Ócio? Tem muito, né? A vida terrena com a vida espiritual estão interligadas, né? Até porque essa interligação, ela é fruto de uma vida perene, a vida é uma só. As existências é que são várias, e existe uma solidariedade entre as existências. Muitas pessoas que não conhecem os códigos doutrinários do Espiritismo chegam a afirmar que como que pode alguém responder por uma falta anterior se ele não se lembra que uma outra pessoa cometeu. Aí está o grande engano, porque é o próprio espírito que era um outro personagem, habitando um outro corpo, mas a alma é a mesma.
Na mesma razão, quando nós vemos uma criança, Marcos, e hoje nós estamos vendo muito isso, crianças com uma grande facilidade e com características de genialidade, nós poderíamos perguntar aqui, sem usar a palavra reencarnação, como é que ela sabe isso se ela não aprendeu? Como é que ela sabe outro idioma se nunca foi na escola de outros idiomas? Como é que ela sabe manusear um computador com facilidade, faz cálculos matemáticos avançados, tem informações científicas sem ter estudado? Aí nós poderíamos dizer, sem usar a palavra reencarnação, ela aprendeu antes. Mas antes como? Ora, aí fica inevitável, porque é um processo contínuo de aprendizado e experiência que vai se refletindo de existência em existência. E apenas fazendo um parênteses aqui, Marcos, embora o assunto não faça parte do capítulo, mas apenas para citar sobre a questão da morte, muitos de nós nos afeiçoamos nos pequenos animais domésticos, adquirimos uma afeição muito grande nesses animais que convivem conosco, muitas vezes dentro de casa. E quando ocorre a morte de um animal que você se afeiçoa, muitas pessoas sofrem muito com isso e não deixa de ser dolorido. Mas também os animais, o princípio espiritual que habita aquele animal também sobrevive à morte. Fecho parênteses aqui, apenas para dizer dessa continuidade natural da vida para todos nós, os seres, filhos, as criaturas de Deus. É isso aí, Orson. A pergunta que você colocou aí, né, dessas crianças prodígios com altas habilidades, né? Não, mas, porque ela aprendeu. Sim, mas aprendeu aonde? Porque não foi com os pais, ainda não foi na escola, né, etc, etc. Então, trouxe isso de onde? Mas é dela mesma. Sim, mas habilidades não nascem gratuitamente. Não? Porque se é uma questão corpórea, biológica, por que eu não tenho? Porque aí é um outro questionamento. Né? Porque só esse ser bastante específico em 1 milhão. Então, quando entra o espiritismo, diz, não, olha só, é a mesma alma. Ou seja, essa alma que está aqui hoje, reencarnada neste corpo, é a mesma alma que viveu no tempo tal, com outro nome, no outro corpo, e que foi antes disso, uma outra personalidade, no outro tempo, com outro nome, outro corpo. E aí você encadeia as coisas, e você, bom, aí está explicado. Por quê? Ele pode ter desenvolvido essas competências, essas habilidades, esses conhecimentos nas outras existências e também, não podemos esquecer disso, nos intervalos dessas existências enquanto está no mundo espiritual. Aliás, o espiritismo veio acabar com essa ideia bastante equivocada, aliás, de ou irmos para o paraíso ou irmos para o inferno. Não, é uma continuidade de vida tranquila. E sabe, Orson, eu sempre fiquei muito preocupado com essa história de ir para o paraíso, porque, segundo os entendidos disso, você vai para o paraíso, mas é um paraíso tão bom, que você não precisa fazer absolutamente nada, né? Porque você teria alcançado a sua perfeição, por isso que você está vendo no paraíso. Para mim, seria realmente uma prisão, porque eu sou muito ativo, cheio de ideias, estou sempre querendo fazer alguma coisa, mas aí me disseram, não, Marcos, mas aí você vai tocar harpa e cantar fazendo louvores a Deus. Piorou a situação, porque nessa atual encarnação, primeiro que quando eu canto, nem os obsessores ficam perto, e segundo, que eu também não sei tocar instrumento musical nenhum, sou muito ruim nisso. Tem um curso lá no céu, no paraíso, pelo menos para isso? Quer dizer, então, vem o espiritismo e tira essa mitologia, essa mística, essa coisa toda, e diz, não, gente, na verdade é o seguinte, o planeta Terra, nesta encarnação, é que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tá? Então, quando você retorna para o mundo espiritual após a desencarnação, você vai encontrar vida estuante. Você vai simplesmente dar continuidade ao seu progresso. Por isso que quando você vem na próxima encarnação, você mostra essas altas habilidades. Você mostra todo um conhecimento que, na verdade, você já tinha adquirido, coisas que você já tinha desenvolvido e que você traz, então, dentro das suas ideias inatas e, no caso moral, dentro das suas tendências de caráter. E essa é uma explicação, não é, Orson?
muito mais lógica, muito mais tranquila e muito mais natural. Até porque, Marcos, a gente cansaria de tocar tanta harpa. Teríamos que procurar algo. Eu também não conseguiria ficar num ambiente assim de paradeira eterna. E abre uma outra vertente esse assunto, Marcos, porque nós vemos nascer crianças com deficiências variadas. Nós vemos nascer crianças com limitações cerebrais, físicas. E aí, como é que ficamos, né, Marcos? Porque de onde vem Deus estaria sendo parcial, privilegiando alguns com genialidade, com a facilidade em todos os ângulos que você queira ver, inclusive com a saúde, com a riqueza, com as facilidades, seria um privilégio parcial para certas criaturas, e por outro lado, um desfavorecimento gigantesco, também parcial, para outras criaturas que nascem na pobreza, na limitação física, mental, de variados graus, como a gente tem no planeta, e inclusive limitações sociais, dependendo do país que nasce, etc. Bom, a parcialidade não combina com a justiça e a grandeza de Deus. Então, muitas criaturas que abusaram da liberdade, que abusaram do senso de justiça e não souberam respeitar as leis, poderão viver novas existências com limitações decorrentes desses equívocos. Daí vamos entender essa amplidão de ambos os extremos, tanto da genialidade, da inteligência precoce, como da limitação e da deficiência precoce também. Exatamente, Orson. Quando estudamos o Espiritismo, nós compreendemos que é incompatível com a perfeição divina e a sua justiça perfeita que houvessem privilégios, ou houvessem castigos sem uma causa justa. E o Emmanuel trata disso justamente nesse capítulo do roteiro, porque como as nossas existências e os intervalos no mundo espiritual todas são interligadas, encadeadas, nada se perde. E você sempre haverá de responder por aquilo que fez. É a chamada lei de consequências, ou de causa e efeito. Ou seja, quando você retorna ao mundo espiritual, você retorna tal qual você é, levando aquilo que você fez, que está tudo gravado na sua consciência. E aí você vai ser avisado da reencarnação por necessidade sua. Ora, se você está mentalmente com determinadas ideias fixas, se você lesou alguém na encarnação passada e a si mesmo, dentro de vícios, paixões, etc., ora, a próxima encarnação traz, então, consequências de tudo isso no seu novo organismo biológico. E não existe o castigo divino. Nós é que estamos assumindo as consequências. Lembrando também que pode acontecer, Deus muitas vezes o permite, quando você, mais consciente da sua realidade espiritual, você mesmo também solicita determinadas provas. Nós temos isso, por exemplo, no livro Missionários da Luz, lá do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, quando se trata lá da reencarnação do Segismundo, mas sem falar exatamente desse processo, mas porque quando o André Luiz está lá vendo como é que se fazia o processo reencarnatório, há uma irmã nossa que chega ao ministro para pedir uma alteração do futuro corpo biológico dela, que ela já estava iniciando o processo reencarnatório. E ela justifica, dizendo que pela missão e pelas provas que ela ia ter que passar, que seria muito bom se o rosto dela não fosse tão bonito quanto estava naquela prévia do planejamento reencarnatório. Isso é levado a estudo e realmente os espíritos encarregados dos processos reencarnatórios concordam e chegam à conclusão que deveriam sim provocar um pequeno defeito no rosto que ela teria no próximo corpo biológico. Então, não acontecem castigos, não tem nada de graça, nada nos acontece sem uma causa justa, porque há essa ligação direta entre a encarnação passada e a nova encarnação. Claro que Deus é justo.
E ele vai levar em consideração os esforços que você fez nesse intervalo no mundo espiritual, já para começar a reparar o mal do passado, tentar se moralizar e espiritualizar, o que pode vir a atenuar a sua condição na próxima encarnação. Então, não existe um acidente, né? Ah, estou assim porque foi um acidente. Ou como eu brincava, aliás, ainda brinco com ele, um grande amigo espírita também, que diz assim, eu acho que alguém mexeu na minha ficha reencarnatória lá no mundo espiritual e eu estou desconfiado que foi você. Mas isso não existe. Nós simplesmente brincamos com isso, mas sabemos que a justiça divina, na verdade, ela é perfeita. Isso mesmo, Marcos. E o nosso Emmanuel conclui o seu capítulo aqui no último parágrafo, dizendo para nós, de átomo a átomo, em toda essa trajetória que nós descrevemos aqui compactamente, comentando, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma. Veja, Marcos, que ele inclui aí tanto as manifestações da alma na organização do corpo físico, como inclui também os corpos astronômicos dos mundos, que também estão submetidos a todo esse processo de transformação e combinação. É muito interessante. Muito, muito mesmo. Por isso que nós também não temos que ter pressa. Como se diz no ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. Então, temos que ter calma na nossa evolução, na nossa caminhada, mas, é claro, acionando sempre a nossa força de vontade, até o limite que possamos, para conseguir essa nossa espiritualização o mais breve possível. Mas lembrando que não é numa encarnação, mesmo com o espiritismo, que nós vamos poder chegar à angelitude. Como diz aí o Emmanuel, é de pequenina experiência em pequenina experiência. E se tiver que repetir, vai ser repetido. Como você lembrou antes no início, né? Deus é paciente. Ele tem a paciência soberana, infinita. Então, se tivermos que repetir a experiência, nós vamos repetir tantas vezes quantas forem necessárias até o nosso aprendizado pleno. Porque hoje, Orson, nós temos que confessar que estamos muito longe de conhecer a nossa própria mente e de conseguirmos sublimar a manifestação da alma ou espírito que nós somos. Mas, pelo menos, nós temos a certeza que vamos chegar nisso, porque nós somos destinados à perfeição, a chegarmos ao estado de espírito puro, do qual, para nós aqui na Terra, o modelo, o guia é Jesus Cristo. Então, tenhamos calma, não podemos parar, mas também se apressar demais, se acelerar demais, é capaz de cometermos erros não previstos, e aí, né, reiniciar, recomeçar. E nós precisamos tentar evitar isso o máximo possível. Pois é, e é nesse ecoar das eras imensuráveis, como diz o próprio Emmanuel, que a alma cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Existe uma beleza grandiosa na obra de Deus, existe uma sabedoria em tudo, grandeza, bondade, sabedoria, justiça, imensidão e, principalmente, Marcos, eternidade pela frente. Vamos, pois, trabalhar. É isso aí, Orson. Essa é a nossa senha. Trabalhemos. E, como diz os Espíritos, trabalhemos nos ocupando utilmente e fazendo, ao mesmo tempo, a nossa melhora, principalmente moral, para que no retorno ao mundo espiritual possamos ter um bom retorno e que na próxima encarnação nós possamos também ter uma encarnação mais dilatada sobre a face da Terra e já podendo realmente realizar determinadas missões a benefício da coletividade. Muito bem, agradecemos a sua audiência
E na próxima semana estamos juntos aqui com a sequência desses estudos do livro Roteiro, agora com o capítulo 5, Nos Círculos da Matéria. Esperamos que você esteja aproveitando bem esses conteúdos que tanto nos fazem bem no estudo do livro Roteiro. Até a próxima semana, com a nossa imensa gratidão. Até lá.